Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Arias participa de primeiro treino no Palmeiras, e Paulinho vai a campo. Saiba quando ambos irão estrear pelo Verdão. E mais, Danilo está de volta ao Palmeiras. Entenda como a justiça tirou o volante do Botafogo, porque o Flamengo que tomou o chapéu no caso John Arias, levou mais um chapéu no caso Danilo. E quando a cria deve ser apresentado. E para completar, Memphis entra na mira do tribunal, pede desculpas a Andrés e ao Palmeiras, e manda recado à torcida do Verdão. Se você achava que o clássico entre Palmeiras e Corinthians tinha terminado no apito final, se enganou. O que aconteceu dias depois da bola parar de rolar pode mudar o rumo da temporada. E o mais surpreendente, após toda a confusão, Memphis Depay quebrou o silêncio, pediu desculpas a Andrés Pereira, se manifestou sobre o Palmeiras e ainda mandou um recado direto para a torcida do Verdão. Mas afinal, o que realmente aconteceu? Para quem não sabe, o clima já estava pesado antes mesmo da bola rolar entre Palmeiras e Corinthians na Neoquímica. Tudo começou com provocações de Memphis Depay direcionados ao Palmeiras, que horas antes conquistou a Supercopa Feminina 2026 em cima do Corinthians. Nas redes sociais, troca de farpas entre Memphis e Vitor Roque, com Neymar dando apoio ao palmeirense. Dentro de campo, o roteiro foi dramático. Pênalti para o Corinthians. Chance perfeita para abrir o placar. Memphis na bola. Mas na hora decisiva, o atacante desperdiça a cobrança após escorregar no momento do chute. O jogo muda completamente. O Palmeiras cresce na partida, segura a pressão e marca o gol da vitória. Mas o episódio que colocou Memphis na mira do tribunal teria acontecido depois do apito final. O atacante se envolveu em um momento de exaltação nos corredores do estádio, em meio à tensão do clássico. A situação foi registrada por pessoas do Palmeiras que levou a denúncia para os tribunais. O STJD analisou as imagens, relatos e depoimentos e enquadrou o atacante no artigo 177 que fala em infração disciplinar. Caso seja punido, o atacante pode sofrer suspensão e desfalcar o Corinthians em jogos decisivos da temporada. E foi nesse cenário que Memphis decidiu se pronunciar. Em publicação nas redes sociais, o camisa 10 adotou um tom diferente do que vinha sendo visto antes do clássico. Memphis pediu desculpas públicas a Andrés Pereira, reconhecendo que o meia não teve influência no escorregão no pênalti perdido por ele. Ele afirmou que o futebol é movido por emoção, mas que o respeito entre profissionais deve prevalecer, principalmente após o fim do jogo. A atitude foi vista por muitos como um gesto de maturidade. Outros entenderam como uma tentativa de amenizar a possível punição. Em outro momento, Memphis também fez questão de citar o Palmeiras como instituição. Disse que não teve a intenção de desrespeitar a história do clube e reconheceu a grandeza do rival. Destacou que clássicos são intensos, mas que rivalidade não deve ultrapassar os limites do esporte. Esse trecho chamou atenção porque sinaliza uma tentativa clara de reduzir o clima de animosidade criado após o confronto. Memphis declarou que entende a paixão da torcida do Verdão, que cobrou o atacante nas redes sociais, e que o futebol brasileiro é especial justamente por essa intensidade. Mas também reforçou que dentro de campo, continuará competindo com a mesma entrega e personalidade. E agora fica a pergunta: o gesto de Memphis foi sincero ou estratégico? E você, torcedor, acredita que o pedido de desculpas encerra o assunto ou o tribunal precisa dar uma resposta firme? Deixe sua opinião. John Arias realizou o primeiro treino pelo Palmeiras na tarde deste sábado. Apresentado na sexta-feira, o reforço participou de uma primeira movimentação no campo com o restante do elenco, mas depois trabalhou à parte com a preparação física. O ex-jogador do Wolverhampton já está inscrito no Campeonato Paulista e regularizado para jogar no Brasileirão. Embora estivesse atuando na Inglaterra, o camisa 11 não deve ser convocado para o jogo de domingo contra o Guarani, pelo pouco tempo de preparação na academia de futebol. Assim, Arias deve ter a semana para se preparar e fazer a estreia no próximo fim de semana, pelas quartas de final do Paulistão. O Palmeiras já está classificado e aguarda a definição da data e adversário no mata-mata após a última rodada da fase de grupos neste domingo. Outro jogador que não enfrentará o Guarani, mas está cada vez mais próximo do retorno é Paulinho. O camisa 10 calçou chuteiras e trabalhou no campo, também a parte do elenco. Fora desde julho, quando passou por uma segunda cirurgia na perna direita, o atacante tem respondido bem ao tratamento.
Ele passou por uma bateria de testes que o liberou para o aumento de carga nas atividades tanto em campo quanto na parte interna da academia de futebol. A expectativa é de que ele inicie a transição entre a parte física e técnica e que entre em campo dentro de 15 dias. Agora a pergunta que fica é: será que João Arias já chega para ser titular no mata-mata? E quando Paulinho voltar, quem perde espaço no time? O Palmeiras começa a ganhar novas peças justamente no momento mais decisivo da temporada, e isso pode mudar completamente o cenário das quartas de final. Quero saber a sua opinião. Arias tem que estrear já no mata-mata ou precisa de mais tempo? E Paulinho volta como titular absoluto? E com essas duas opções, qual seria o time titular? Deixe sua opinião. Segunda notícia. Danilo está de volta ao Palmeiras. Entenda como a justiça tirou Danilo do Botafogo. Porque o Flamengo perdeu o jogador mesmo oferecendo mais dinheiro e quando o volante deve ser anunciado oficialmente no Verdão. Atenção, torcida alviverde, já pode soltar o grito porque Danilo está oficialmente a caminho de um retorno ao Palmeiras. E tem um detalhe ainda melhor nessa história. O volante vai reforçar o Verdão sem que o clube precise desembolsar um centavo em taxa de transferência. É isso mesmo, contratação a custo zero. Fica comigo até o fim porque eu vou explicar passo a passo como essa reviravolta aconteceu. Você vai entender porque o Botafogo acabou perdendo o jogador na justiça. Como o Flamengo, que tomou o chapéu do Palmeiras na contratação de João Arias, e que monitorava essa situação há mais tempo, levou mais um chapéu do Verdão, e principalmente quando Danilo deve ser apresentado oficialmente com a camisa do Palmeiras. O nome de Danilo voltou a ganhar força no noticiário esportivo nacional. Tudo começou depois que representantes do atleta confirmaram que ele chegará ao Palmeiras livre no mercado. De acordo com pessoas ligadas ao jogador, todo esse movimento começou ainda no início de janeiro, motivado por atrasos salariais no Botafogo. A situação já vinha se prolongando nos bastidores do clube carioca e passou a causar grande desgaste e insatisfação por parte do atleta. Recentemente, o Botafogo chegou a divulgar publicamente que todos os valores em atraso haviam sido pagos. Porém, o staff de Danilo contesta essa versão apresentada pelo clube. Segundo os representantes, os pagamentos não ocorreram e as provas documentais dessa pendência já haviam sido anexadas a um processo que corria em segredo de justiça. Diante desse impasse, foi iniciado um pedido de rescisão contratual na Justiça do Trabalho, o que abriu caminho para que Danilo pudesse conversar livremente com outros clubes. A possibilidade concreta de uma saída sem qualquer compensação financeira mudou totalmente o panorama do mercado e recolocou o volante no radar do Palmeiras. Durante esse período, o Verdão não foi o único interessado. O Flamengo também entrou forte na disputa e acompanhava de perto a situação de Danilo no Botafogo há mais tempo, já antecipando a chance de contratá-lo sem custos. Para os rubro-negros, seria uma oportunidade estratégica de reforçar o meio-campo sem gastar com direitos econômicos. Tanto que o clube chegou a apresentar uma proposta salarial superior à do Palmeiras. Entretanto, nos bastidores, a disputa ganhou contornos diferentes quando o aspecto emocional entrou em cena. Segundo o staff do jogador e pessoas próximas a Danilo, o laço construído ao longo de sua trajetória com o Palmeiras foi determinante para a decisão final. Mesmo diante de uma oferta financeiramente mais vantajosa por parte do Flamengo, o volante optou por retornar ao clube que o revelou. Formado nas categorias de base do Verdão e peça-chave em uma das fases mais vitoriosas da história recente da equipe, Danilo carrega um forte sentimento de identificação, respeito e gratidão pelo Palmeiras. Fontes próximas ao atleta afirmam que esse vínculo afetivo foi decisivo para que ele recusasse a proposta do Flamengo sem grandes hesitações, mesmo sabendo que poderia faturar mais. Internamente, Danilo enxerga o Palmeiras como algo que vai além do dinheiro e contratos, tratando o clube como a casa onde aprendeu a jogar futebol e criou uma conexão especial. Esse fator emocional acabou pesando mais do que qualquer outro aspecto e foi fundamental nos bastidores para a definição do acordo. Entre Danilo e Palmeiras, o acerto já está praticamente fechado há meses. Salários, duração do contrato e projeto esportivo já foram alinhados entre as partes. E restava apenas a finalização do processo jurídico para a rescisão definitiva com o Botafogo e a regularização junto ao BID da CBF. Mesmo com a chance de receber valores mais elevados no Flamengo, Danilo topou reduzir seus ganhos para voltar ao Verdão. O acordo prevê um vínculo de 5 temporadas com ganhos estimados na casa de R$ 1 milhão mensais, considerando salário, luvas e bônus de assinatura. A notícia causou grande repercussão nas redes sociais.
Torcedores do Palmeiras comemoraram bastante a volta do volante, destacando sua importância histórica e a forte ligação com o clube. Em contrapartida, torcedores do Flamengo demonstraram frustração pela perda de um jogador jovem e valorizado, que vinha se destacando no Botafogo, mesmo após a recente chegada de Lucas Paquetá, que até agora não está jogando nada. O episódio foi encarado como uma derrota no mercado e gerou duras críticas da torcida rubro-negra à diretoria nas redes sociais. Dentro das quatro linhas, Danilo é considerado um reforço de peso, com capacidade para elevar o nível do meio-campo. O volante entrega intensidade, poder de marcação, inteligência tática e equilíbrio defensivo, além de boa qualidade na saída de bola. Com bagagem em jogos decisivos e personalidade em campo, ele chega com potencial para assumir protagonismo e ajudar diretamente o Palmeiras a aumentar seu nível competitivo ao longo da temporada. E agora eu quero saber a sua opinião, torcedor. Para tudo e responde aqui nos comentários. Danilo acertou ao escolher o Palmeiras, mesmo deixando de ganhar mais no Flamengo? Essa decisão foi movida pelo coração ou, assim como no caso de Arias, o Verdão aplicou mais um chapéu histórico no rival? E se você gostou deste chapéu dado no Flamengo para repatriar Danilo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a qualquer momento pode surgir uma novidade sobre o caso. E quando isso acontecer, você vai ficar sabendo aqui em primeira mão.